A solda e o milagre. Porto Alegre, fevereiro de 2025. Chovia aquele chuviscão miúdo que molha a alma mais que a roupa. A cidade ainda cheirava a cerveja derramada do carnaval, aqueles dias em que a Avenida Borges de Medeiros virava um rio de purpurina e samba, e a rua da praia se enchia de gente que não tinha onde cair morta, mas dançava como se o chão fosse de nuvem. Eu, Carlos Ceará Ribeiro, serralheiro de mão cheia e ateu convicto, só queria que a quarta-feira de cinza chegasse logo para o silêncio desses tambores me deixar em paz. Meu barracão ficava lá na rua 25 de Março, quase esquina com a Voluntários da Pátria, um lugar onde o cheiro de ferro quente se misturava com o de pastel frito da banca do seu João. Naquela tarde, enquanto soldava as últimas barras de uma grade para a Capela Nossa Senhora Aparecida, sim, aquela capela pequena, espremida entre um depósito de materiais de construção e uma funerária, eu só pensava no que ia fazer com os 3.000 reais que o padre me prometeu. Dinheiro fácil, tinha dito. É só fechar o acesso lateral Ceará. Os marginais andam roubando as doações. Tá bom, padre, mas eu não acredito nessa história de santa não, viu? Eu tinha avisado, batendo o martelo na bigorna. Pra mim, é tudo conversa pra controlar os trouxa. Ele só sorriu daquele jeito que os padres têm, como se soubessem um segredo que a gente nunca vai descobrir. Tu erros. A grade ficou impecável, solda limpa, trancas novas, tudo conforme o combinado. Mas quando fui embora, já escurecendo, vi uma sombra se mexendo nos fundos da capela. Um guri magro, não devia ter mais que 15 anos, com uma mochila cheia de notas de real, as doações. Ei, moleque, gritei, largando a chave de fenda. Ele saiu correndo pela rua Marechal Floriano, eu atrás, escorregando nas poças. Quando o alcancei perto do mercado público, o guri se virou com um canivete. Se aproxima, velho, te esfaqueio. Não era a primeira vez que um pirralho me ameaçava, mas dessa vez tinha algo nos olhos dele, não era ódio, era medo. Medo de verdade, daquele que faz a gente tremer por dentro. Calma, guri, não vou te bater. Levantei as mãos, mas essas notas não são tuas, e se tu for pego com isso, vai pro juizado, já foste. Ele baixou a feca, chovia mais forte agora, e a luz do poste faziam as lágrimas no rosto dele brilhar. Minha mãe tá doente, precisava do dinheiro. Mentirosos sempre têm uma desculpa boa, mas aquele guri não sei, alguma coisa me segurou. Vem comigo, apontei para o bar do Zé na esquina, tomamos um chamate e a gente conversa. A armadilha. Dentro do bar, entre o cheiro de fritura e o rádio tocando um samba enredo da Imperadores do Samba, o guri, que se chamava Damião, me contou tudo. A mãe, com câncer, o pai sumido, as contas do hospital. Eu já tinha ouvido histórias assim. Mas dessa vez, em vez de cuspir no chão e dizer a vida é assim, eu senti um nó na garganta. E se eu te desse o dinheiro? Perguntei, tirando as notas do bolso. Não eram 3.000, mas daria para ajudar. Damião olhou para mim como se eu fosse maluco. Por quê? Porque ninguém merece ver a mãe morrer na frente, e isso saiu sem eu pensar. Foi aí que o Zé, o dono do bar, se aproximou. Ceará tem 2 caras te procurando lá fora, parecem polícia. Olhei pela janela, 2 homens de terno parados sob a chuva olhando para o bar. Um deles apontou para mim. Merdas, a fuga. Não precisei perguntar o que era. Eu conhecia aquele jeito. Eram os caras do delegado Correa, um filho da puta que há anos tentava me enquadrar por um roubo que não cometi, uma história antiga, de quando eu trabalhava num depósito de sucata e uns FDP me colocaram como bode expiatório. Desde então, toda vez que alguma coisa sumia na região, o Correa aparecia com meu nome na ponta da língua. Sai pelos fundos, Ceará, o Zé sussurrou, pega a Rua dos Andradas e some. Mas quando eu saí correndo, já era tarde, os 2 me cercaram. Carlos Ribeiro, né? Vamos dar uma voltinha na delegacia. O ferro e a fé. A chuva miúda de fevereiro colava a camisa nas minhas costas, enquanto os 2 homens de terno me empurravam para um carro preto sem placa. Um deles, um cara alto com cicatriz no queixo, apertou meu braço com força demais. Tá na hora de pagar pelos teus pecados, Ceará. Eu não resisti. Sabia que se lutasse, eles inventariam mais uma acusação, resistência à prisão, agressão a agente público, e eu acabaria apodrecendo no presídio central antes mesmo de um julgamento. Então entrei no carro, sentindo o cheiro de cigarro velho e couro úmido. Onde é que vocês estão me levando? Perguntei, só para ouvir a voz deles tremer de raiva. Para onde tu mereces, seu ladrão? O motorista, um baixinho de bigode, ri como se tivesse engolido um prego. O carro arrancou e eu fechei os olhos. Não era a primeira vez que me levavam assim, mas dessa vez tinha algo diferente. Uma pressa, uma urgência que não era só burocracia. A delegacia da Rua dos Andradas fedia café queimado e papel molhado.
O delegado Corrêa estava sentado atrás de uma mesa de metal, os dedos grossos tamborilando sobre um processo amarelecido. Carlos Ribeiro, ele sorriu mostrando os dentes manchados de nicotina. Que surpresa te ver aqui de novo. Eu estava trabalhando, Corrêa, não fiz nada. É o que tu sempre diz. Ele jogou uma foto na mesa, uma grade de ferro retorcido, recém-soldada, reconhece. Era o trabalho que eu tinha feito na semana passada, uma grade para a capela de Nossa Senhora Aparecida, lá na rua 25 de março. O padre me pagou em dinheiro vivo, sem nota, porque a paróquia estava quebrada. Eu não tinha como provar. Trabalho honesto, o padre pode confirmar. O padre está fora da cidade, Corrêa coçou a barriga, e adivinha, a grade sumiu, roubada, e tu é o último que mexeu nela. Meu estômago revirou, não era só uma armação, era uma armadilha. Eu não roubei porra nenhuma. Claro que não, ele se levantou, a cadeira rangendo, mas sabe como é Ceará, tu já tem ficha, juiz não gosta de reincidente, vão te dar uns 5 anos no Central fácil. 5 anos ouvindo gritos à noite, comendo comida podre, vendo minha vida desmoronar. Minha oficina na Vila Cruzeiro, meus clientes, minha mãe em Eldorado do Sul, tudo ia pro ralo. E se eu te der o dinheiro de volta? Tentei desesperado. Correias riu. Dinheiro, tu acha que é sobre dinheiro? Ele se aproximou, o hálito fedendo a cebola. É sobre justiça. Tu me deves Ceará, desde aquele depósito de sucata. Era mentira, sempre foi, mas ninguém ia acreditar em mim. A cela era úmida, as paredes cobertas de nomes riscados a canivete. Um cara magro no canto cuspiu no chão quando entrei. Novato, não tô aqui para fazer amigos. Ele riu. Todo mundo diz isso no primeiro dia. Me joguei no beliche de cima, a mola rangendo. A chuva batia no telhado de zinco, um som que parecia risada. Fechei os olhos e tentei não pensar no que minha mãe ia sentir quando soubesse. Foi então que ouvi o barulho. Um rangido de ferro, como se alguém estivesse forçando a grade. Levantei a cabeça. Na cela ao lado, um homem alto de barba grisalha olhava para mim com uns olhos que pareciam furar a parede. Tu é o serralheiro? Ele perguntou voz rouca. Vidari. Preciso de um milagre. Antes que eu pudesse responder, as luzes piscaram. Um estalo seco como um fio arrebentando. A cela mergulhou na escuridão. E então a grade se abriu. Não foi um barulho de arrombamento, foi um som limpo, como se alguém tivesse girado uma chave invisível. A porta da cela rangeu, se abrindo sozinha. O homem da cela ao lado saiu primeiro, como se já soubesse que ia acontecer. Ele me olhou sério. Vem, não temos tempo. E que porra é essa? É elas, ele apontou para o alto. No teto da cela, onde a tinta descascava, havia uma mancha de luz, uma imagem borrada, como se alguém tivesse passado o dedo sujo de giz branco, uma silhueta de mulher com as mãos postas. Maria! Meu coração bateu tão forte que doeu. Corre, filho, a voz não veio de lugar nenhum. O ferreiro e a chave invisível. O ar úmido da madrugada colava na pele. A chuva fina que caía sobre Porto Alegre desde a tarde do dia anterior tinha deixado as ruas da cidade baixa escorregadias, e o cheiro de cerveja derramada ainda impregnava os becos perto da rua João Alfredo, onde o último bloco de carnaval tinha se dissipado em brigas e risadas. Eu deveria estar em casa, dormindo o sono dos justos depois de 3 dias, soldando grades para um prédio na Avenida Borges de Medeiros. Mas não. Estava ali dentro do presídio central, com uma acusação de roubo que não cometi, porque o delegado da 3ª DP achou que um serralheiro de mão calejada e camisa suja de faíscas era o perfil perfeito para empurrar a culpa de um arrombamento na capela Nossa Senhora Aparecida, lá na rua 25 de março. Corre, filho! A voz não era de homem, não era de mulher. Era como o vento que passa pelos fios de alta tensão lá no Morro Santa Teresa, um zumbido que vibra nos ossos. A mancha no teto da cela brilhava fracamente, como se alguém tivesse riscado uma vela atrás de um vidro fosco. A silhueta era inconfundível, o manto, as mãos unidas, o rosto inclinado. Maria. O homem da cela ao lado, um tal de Zé Maria, que jurava ter sido motorista de ônibus antes de cair por tráfico, já estava do lado de fora, olhando para os 2 lados do corredor. A luz de emergência piscava, lançando sombras dançantes nas paredes descascadas. Tá esperando o quê, guri? Ele sibilou. Se a gente não sumir agora, amanhã tu tá num buraco no cemitério São Miguel. Não precisei de mais incentivo. Saí correndo, os pés descalços batendo no cimento frio. O cheiro de mofo e urina era forte, mas o medo era mais forte ainda. Zé Maria conhecia os caminhos, virou à esquerda, passou por uma porta entreaberta onde um guarda roncava e desceu uma escada de metal que rangia a cada passo. Como é que tu sabe para onde ir? Perguntei ofegante.
Não é a primeira vez que Nossa Senhora me tira de enrascada, ele respondeu sem parar. Em 2019 eu estava preso em Canelas e a grade da janela simplesmente se abriu, igual agora. Chegamos a um pátio interno, onde a chuva caía mais forte. Do outro lado, uma cerca de arame farpado balançava com o vento. Zé Maria não hesitou, pegou um pedaço de madeira abandonado no chão e começou a bater nos fios, criando uma abertura. Passas, ele ordenou. Ei, tu! Eu tenho minhas contas para acertar ainda. Ele sorriu mostrando dentes amarelos. Vai, serralheiro, a tua missão não acabou. Não entendi o que ele queria dizer, mas não havia tempo para perguntas. Rastejei pelo buraco, sentindo os fios arranharem minhas costas. Do lado de fora, a rua estava deserta, só iluminada pelos postes queimados da Avenida do Forte. Corri até a esquina da Rua Voluntários da Pátria, onde um ônibus noturno passava vazio. O motorista, um baixo atarracado com uma camiseta do Grêmio, me olhou com desconfiança, mas abriu a porta quando viu o estado em que eu estava. Tá fugindo da guerra, guri? Ele perguntou enquanto eu me jogava no banco de trás. Algo assim, respondi, ainda tremendo. Ele não insistiu. Em Porto Alegre, todo mundo sabe quando é melhor não perguntar. 3 dias depois, eu estava de volta à minha oficina na Rua dos Andradas, martelando uma grade que tinha ficado pela metade antes da minha visita ao Presídio Central. A polícia não tinha me procurado ainda, ou porque não sabiam que eu tinha escapado, ou porque não ligavam. Mas eu sabia que era questão de tempo. Foi quando ela entrou. Uma mulher magra, de cabelo preto preso em um coque, vestindo um casaco surrado e segurando um embrulho de pano. Os olhos dela eram claros, quase verdes, e tinham uma intensidade que me fez parar o martelo no ar. Tu é o serralheiro que consertou a grade da capela? Ela perguntou sem rodeios. Eu não roubei nada, se é isso que tu quer saber, respondi, secando o suor da testa. Eu sei, ela colocou o embrulho em cima da bancada e o desdobrou. Dentro havia um rosário de prata com o crucifixo levemente torto. Isso aqui era da minha avó, sumiu quando arrombaram a capela. Achei hoje de manhã pendurado na grade que tu soldou. Fiquei paralisado, a grade que eu tinha consertado era a grade e a promessa. A grade que eu tinha consertado era da Capela Nossa Senhora Aparecida, lá na rua 25 de Março, bem no coração do Bonfim. Um serviço rápido, feito no fim de tarde de um sábado, enquanto a chuva fina teimava em cair e o cheiro de churrasco das casas vizinhas se misturava ao óleo queimado da minha oficina. Não tinha sido um concerto qualquer. Eu havia soldado as barras com raiva, depois de ouvir o padre dizer que Deus perdoa, mas a justiça não. Como se eu, um ateu convicto, fosse acreditar que alguma divindade ia me salvar da ficha suja que me perseguia desde os 18 anos. Mas ali estava aquela mulher, com o rosário na mão e um olhar que furava minha armadura de cinismo. Tu não roubou, mas sabe quem roubou, ela disse baixinho, como se temesse que as paredes ouvissem. E se não devolver, eles vão te culpar, já estão te observando. Riz amargo. Observando quem? A polícia? Já me prenderam por menos, guria, não tenho medo. Ela não piscou. Não é a polícia, é eles, os que arrombaram a capela, e eles não são daqui, vieram de fora atrás de algo que não é só dinheiro. O rosário brilhou sob a luz fraca da lâmpada pendurada. O crucifixo torto parecia um dedo apontando para mim. O que tu quer que eu faça? Perguntei, já sentindo o peso daquilo tudo. Conserta isso aqui. Ela empurrou o rosário para mim e depois vai até a capela à meia-noite, sozinho. Meia-noite no Bonfim. A chuva tinha parado, mas o ar ainda cheirava terra molhada e cerveja derramada, restos do bloco de carnaval que tinha passado pela rua João Pessoa algumas horas antes. As luzes da capela estavam apagadas, só a claridade fraca dos postos de gasolina lá longe, na Avenida Osvaldo Aranha, iluminava as poças d'água no chão. Empurrei a porta de madeira, que rangeu como um gemido. Dentro, o cheiro de cera e incenso era tão forte que quase me deu tontura. No altar, a imagem de Nossa Senhora Aparecida, pequena e escura, parecia me observar. O rosário, que eu tinha consertado às pressas, soldando o crucifixo com um ponto de prata que sobrou de um serviço, pesava no meu bolso. Tu acredita em milagre, serralheiro? A voz veio das sombras atrás do confessionário. Virei rápido, os dedos já formando um punho. Quem é? 2 homens saíram da penumbra. Um alto de cicatriz no rosto, o outro baixo, com um sorrisinho que não chegava aos olhos. Não eram de Porto Alegre, o sotaque era do interior, arrastado, e as roupas, apesar de simples, tinham um corte que não combinava com a pobreza da região. A gente só quer o que é nosso, disse o baixo. O padre escondeu alguma coisa atrás da grade que tu consertou, algo que não é para qualquer um. Não sei de nada, menti, sentindo o suor escorrer pelas costas. O alto deu um passo à frente.
Então vai ter que nos ajudar a procurar, ou a polícia vai achar um serralheiro morto amanhã, com um rosário roubado no bolso. Meu sangue gelou, eles sabiam tudo. A solda e a fuga. Não tive escolha. Abri a grade com as próprias mãos, os dedos trêmulos enquanto desrosqueava os parafusos que eu mesmo tinha apertado dias antes. Por trás das barras havia um nicho escondido, forrado com um pano vermelho desbotado. Dentro um cofre pequeno de metal enferrujado. Abre, o baixo encostou uma faca nas minhas costas. Respirei fundo. Se fosse dinheiro, eles me matariam na mesma hora. Se fosse outra coisa, talvez eu tivesse uma chance. O cofre rangeu ao se abrir. Dentro não havia ouro nem joias. Só uma carta amarelada, escrita à mão, e uma medalha de Nossa Senhora Aparecida, igual a que minha mãe usava antes de morrer. O que é isso? O alto arrancou a carta das minhas mãos, os olhos percorrendo as linhas com raiva. Não consegui ler, mas uma palavra saltou, perdão. Foi então que ouvi o barulho. Um estalo seco, como um galho quebrando. Os dois homens se viraram ao mesmo tempo e foi quando ela apareceu. A mulher do rosário estava parada na porta da capela, iluminada pela lua que finalmente tinha rompido as nuvens. Nos seus braços, um embrulho que não estava lá antes, e nos seus olhos, uma calma que não fazia sentido. Deixem ele em paz, ela disse sem gritar. Isso aqui não é de vocês. O baixo riu, mas o som morreu. O momento em que ela deu um passo à frente e a luz da rua, aquela mesma que tremeluzia nos postes da rua 25 de março, parece que se dobrou em torno dela. Não era um reflexo, não era truque de bêbado. Era como se o ar tivesse engrossado e, de repente, o cheiro de cera de vela queimada invadiu a capela, embora não houvesse nenhuma acesa. O alto engoliu em seco. O baixo, que ainda ria, levou a mão ao bolso. Eu sabia que tinha uma faca, mas quando ele a puxou, a lâmina caiu no chão com um clink metálico, como se algo a tivesse derrubado. Os dedos dele tremiam. Tá louca, véia? Ele cuspiu, mas a voz saía fina, sem convicção. Ela não respondeu, só estendeu o embrulho para mim. Pega, filho, é teu. Dentro a minha medalha de Nossa Senhora Aparecida, a mesma que eu tinha jogado no lixo 3 anos atrás, depois que minha mãe morreu e eu decidi que Deus não existia. A corrente estava quente, como se tivesse sido tirada do fogo. E no verso, gravado à mão, um nome que não era o meu, para Tiago, quando esquecer de olhar para cima. Meu peito doeu. Foi aí que os dois homens correram. Não sei se foi o vento que uivou de repente, ou o som dos sinos da Catedral Metropolitana batendo sozinhos e badum, badum, como se alguém os tivesse tocado lá de cima. O fato é que eles sumiram na esquina da Rua dos Andradas, pisando em poças que não existiam 5 segundos antes. Eu fiquei ali segurando a medalha, olhando para a mulher. Ela sorriu. Não era um sorriso de vitória, era um daqueles que a gente vê em mãe quando o filho finalmente entende alguma coisa. Tu é teimoso, serralheiro, ela disse, e a voz tinha o sotaque arrastado das tias do interior, que falam ba e tchê sem querer. Quem é você? Perguntei, mas já sabia. Ela não respondeu. Só apontou para a grade que eu tinha soldado na capela, a mesma que os caras iam roubar. Uma trinca fina percorria o metal, como se algo tivesse forçado a abertura por dentro. E no chão, onde a medalha tinha caído antes, uma rosa branca em fevereiro, com essa chuva fina, sem um pé de flor por perto. Às vezes a gente prende as coisas erradas, Tiago. Ela virou as costas e começou a caminhar em direção à Praça da Matriz. E às vezes o que a gente acha que é prisão é só uma porta que ainda não abriu. Eu queria correr atrás, pedir explicações, agradecer. Mas quando cheguei na calçada, ela já tinha desaparecido entre a multidão que saía do Bar Ocidente, onde o samba do carnaval ainda ecoava, mesmo sendo terça-feira de cinzas. Fiquei ali sob a chuva que agora caía manso, como se o céu também tivesse se acalmado. A medalha pesava na minha mão. Não por causa do metal, mas por causa do que ela carregava. A memória da minha mãe me ensinando a soldar, o cheiro de café com cachaça que meu pai tomava nas madrugadas de inverno, as risadas dos guris da oficina quando eu errava uma medida. E de repente eu entendi. Não era sobre Deus provar que existia. Era sobre eu parar de soldar as feridas como se fossem grades, achando que se trancasse tudo, nada mais ia doer. Voltei para a oficina na Rua Voluntários da Pátria com a medalha no bolso e a grade da capela no porta-malas. No dia seguinte, desmontei cada solda com minhas próprias mãos. E quando o padre chegou, chorando, dizendo que não tinha como pagar, eu só balancei a cabeça. Não precisa, padre, essa aqui já tá paga. Ele não entendeu, nem precisava. Porque algumas dívidas a gente quita sozinho, quando finalmente para de lutar contra o que não pode ser controlado. E outras são quitadas por alguém que a gente nem sempre enxerga, mas que está ali, soldando as pontas soltas da nossa vida enquanto a gente teima em achar que está sozinho. No fim, descobri que a fé pode transformar até o impossível.